Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje eu tenho muita honra, estou muito feliz mesmo de trazer pela primeira vez uma pessoa brilhante. Não que os outros convidados também não sejam, é porque a gente escolhe essas joias, esses brilhantes, esses diamantes a dedo para trazer aqui. Porque aqui é um programa para jovens, embora assistido por gente não tão jovem de idade, mas jovem de cabeça. E aqui nós estamos para dar informação de qualidade, exemplos, iniciativas para mostrar que não é só de notícia ruim que vive a nossa TV. O nosso mundo, o nosso cinema, o nosso teatro. Então aqui eu trago um verdadeiro esteio, apoio da cultura da minha cidade, Santos, mas ele já fez carreira em muitas outras cidades, e ele vai falar sobre isso, que é meu querido e admiradíssimo Flávio Viegas Amoreira. Escreve artigos belíssimos na Tribuna e é um homem de ação. Ele vai falar tudo isso aqui que agora eu estou passando para ele. Boa tarde, Flávio. O programa é seu. Boa tarde, Rosilma. É uma grande felicidade participar desse programa tão prestigiado e que tem como título algo muito forte, que Jovens Pensadores. Nós precisamos cada vez mais refletir o mundo num momento tão esvaziado de ideias que mobilizem todas as comunidades no sentido global e local. Eu costumo usar o termo glocal. Nós agimos globalmente quando agimos no local e vice-versa. Nós precisamos intensificar reflexão. E eu sempre admirei esse título, esse conceito, Jovens Pensadores, porque jovem é todo aquele que mantém a chama do interesse, do entusiasmo, entusiasmo que é uma palavra, como vocês sabem, também carregada de significado. Entusiasmo vem do grego, cheios de divindade, não é? Cheios de propostas para um mundo que resista a essa onda de tanta destruição e niilismo. Niilismo, que é uma palavra que tem a ver com falta de propósito, falta justamente de entusiasmo. Aliás, ao lado de interesse, o segundo dístico de uma vida perfeita é propósito. Ter por que acordar todo dia e construir o seu dia dentro deste propósito, deste objetivo. E que os nossos objetivos pessoais, Rosilma, estejam conectados com objetivos comunitários, uma visão holística, uma visão ambiental plena, uma visão coletiva. Nós estamos perdendo a perspectiva num mundo tão individualista, tão consumista, tão desenfreadamente sem propósito, um mundo muito voltado aos nossos desejos, que na verdade nem são anseios, anseios de ideais profundos, são anseios, uma sociedade ansiosa, uma geração ansiosa e a ausência de ideais que contemplem uma sociedade mais justa, não é, e equilibrada. Aí quem fala é o escritor. O meu propósito de vida, desde sempre, até tempos, digamos, imemoriais, que eu não me recorde, foram ligados à escritura, à paixão pela palavra, à paixão pela ligação entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e uma boa compulsão para expressar em palavras, de maneira bela e verdadeira, os meus ideais, os meus sonhos, as minhas percepções,
através de histórias, como contista, mas principalmente através do encantamento da linguagem, através da poesia. Eu já editei 22 livros, entre um romance, alguns monólogos, obras de dramaturgia, lembrando que a dramaturgia é a literatura adaptada ao palco. Lancei muitos livros de contos, mas o meu forte é essencialmente a poesia. Eu sou prosador até quando, aliás, eu sou poeta até quando prosador, até quando contista, dramaturgo e romancista. Mas, apesar do meu vínculo visceral, radical, da palavra raiz, com a literatura, eu nunca me furtei de atividades públicas para levar a mais pessoas o encanto pela literatura. Nós estamos num momento, diante das novas mídias que nos fascinam, mas que nos ameaçam, nós estamos diante de um labirinto que pode nos levar ao fim ou empobrecimento da linguagem. E o que nos humaniza, em primeira instância, é a comunicação, é a alteridade, é o poder da nossa linguagem diante do outro, é a interconexão das pessoas humanas, demasiado humanas, como diria Nietzsche, através das linguagens. Então, hoje nós vivemos um momento de empobrecimento do vocabulário, o desinteresse pela leitura, um empobrecimento das expressões artísticas, graças a uma massificação, por vezes, de mau gosto daquilo que é equivocadamente chamado arte. Nós estamos num mundo essencialmente visual, aonde o vínculo com o livro, o vínculo com a linguagem, o vínculo com a escrita, com o diálogo, as pessoas hoje dialogam cada vez menos. Diálogo que pressupõe o quê? Um ouve, o outro diz e os dois crescem, não é? Dado isso, eu sempre tive a necessidade da defesa pública, da militância cultural, em defesa da democratização da leitura, da acessibilidade cultural. O que é acessibilidade cultural? Simples, são políticas públicas, e você conhece muito o poder das políticas públicas, não é? Políticas públicas para a cultura, com que todos tenham o direito à literatura, o direito às salas de exibição de clássicos do cinema, às cinematecas, o direito aos museus, não no sentido de museus antiquado, mas museus vivos, como nós temos aqui em Santos, um dos espaços plásticos mais importantes do Estado, a Pinacoteca Benedito Calixto, que exerce uma função fantástica, multimídia, não só de artes plásticas, mas de literatura, de debates, de saraus, de encontros poéticos, a Pinacoteca Benedito Calixto. E hoje, enquanto escritor, ainda escritor, esse ano eu ainda vou lançar no segundo semestre uma reunião, uma antologia, perfazendo meus 40 anos de vida dedicada à literatura, no sentido de editar os meus livros, porque eu comecei a escrever aos 13, 14 anos, de maneira, digamos que organizada, mas comecei a editar meus livros aos 25, 30 anos. E no segundo semestre, através da editora Cloé, de São Paulo, eu vou fazer uma reunião geral
daqueles poemas que eu acho mais significativos da minha trajetória enquanto escritor. Mas ao mesmo tempo em que eu sigo sendo 24 horas escritor, eu costumo dizer que o artista é artista full time. O escritor é escritor quando sonha, porque nós sabemos desde Freud que o sonho é uma elaboração plástica, o onírico também é literário. Eu sou escritor enquanto reflito, eu sou escritor enquanto devaneio, eu sou escritor enquanto deliro, eu sou escritor enquanto ando, não é? Agora, a obra só se conclui quando nós pomos no papel, mas antes o escritor já elabora, já rebobina, para usar um termo internético, a construção, a escolha de personagens. O escritor é fundamentalmente um observador obsessivo do mundo. O escritor precisa elaborar cenários, ambientações. Então, eu sigo sendo escritor de maneira contínua, mas ao mesmo tempo, graças ao reconhecimento do prefeito Rogério Santos, eu fui imbuído da missão de criar uma casa de culturas plural, nos moldes das casas de culturas que eu frequentei em São Paulo, como professor de oficinas de escrita criativa, não é? Como leitor de poemas, também trabalhando com grupos de teatro em São Paulo, eu convivi com casas que têm uma frequência imensa numa das maiores cidades do planeta. A Casa das Rosas, que digamos que é a meca de todas as atividades literárias do Brasil. Uma das últimas casas originalmente construídas na querida Avenida Paulista, a Casa das Rosas ali na Avenida Paulista, número 15. Eu também militei na Casa Mário de Andrade, na Barra Funda, nas oficinas Oswaldo de Andrade, no Bom Retiro. Também ministrei oficinas de escrita criativa na oficina Guilherme de Almeida, no Pacaembu. E com essa experiência, Rosilma, eu já tenho 30 anos de vivência com uma casa de cultura, que aqui em Santos ganhou o plural de culturas, que seja um espaço altamente democrático e que contemple todas as expressões artísticas e gêneros sem nenhum preconceito, desde o erudito até as artes populares, privilegiando as artes que inquietem, que nos façam pensar, que tenham o fortalecimento do espírito crítico do artista e do seu fruidor. Então, hoje na Casa das Culturas, nós temos oficinas de literatura, uma delas ministradas tudo gratuitamente por mim, todos os sábados às 15 horas. Nós, durante um ano, a casa está comemorou há pouco, dia 19 de abril, um ano de incessante programação. Nós temos oficinas de fotografia, nós temos oficina de artesanato, proporcionada pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós temos oficina, vamos agora, em junho, inaugurar uma oficina de desenho com um dos mais importantes mestres do traçado, do desenho e da caricatura da nossa região, o Seri. Nós temos cursos de teatro. Em um ano, nós tivemos a exibição, minha cara Rosilma e telespectadores dos Jovens Pensadores, nós tivemos 14 exibições de peças de altíssimo nível, peças de Brecht, pela escola Wilson Geraldo, aqui de Santos, uma escola respeitada nacionalmente, de formação de atores, da Prefeitura de Santos, dirigida pela querida Renata Zanetta, agora com a participação de uma atriz de nível nacional, a atriz Imara Reis. Nós tivemos a apresentação há 15 dias de um monólogo escrito e dirigido e interpretado pela grande atriz santista Natália Barros.
nós tivemos um workshop há 2 meses, um depoimento e um workshop com um grande mestre, querido, também nacionalmente, santista, Nuno Leal Maia, que levou a casa cerca de 150 pessoas, muitos jovens pensadores e atores e atrizes, a ouvir a trajetória de um dos mais importantes atores do cinema, teatro e televisão do Brasil. Agora, no dia 25 de junho, nós teremos a abertura e apresentação da programação de um dos maiores festivais especificamente de jazz do Brasil, o Santos Festival Jazz, dia 25 de junho, às 19 horas na Casa das Culturas. Nós tivemos inúmeros workshops. Aos sábados nós temos uma programação reforçada, das 14 às 18 horas, com música, com workshop, com uma oficina literária às 15 horas e com muitos lançamentos de livro. Por incrível que pareça, Santos é uma cidade e a região, porque a Casa das Culturas se pretende ser uma casa metropolitana, carece de espaços exclusivamente culturais para lançamento de livros. Logicamente, por ser uma casa pública, quem lança o seu livro na Casa das Culturas também nos devolve o seu saber através de palestras, não é? E de workshops sobre aquilo que ele vem lançar. E nós também temos parcerias muito exitosas, uma delas com a Secretaria de Educação, conduzida pela vice-prefeita Audrey Cleis, que é uma parceira entusiasta da Casa das Culturas, com visitas de alunos da rede pública municipal constantemente naquele casarão. É incrível como os espaços de cultura no Brasil ainda têm um viés elitizado. Quando eu trabalhava na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, sempre vinham com um jargão. Tio, o que é isso? Pode entrar aí? Essa expressão cria uma síndrome. Assusta, né, Flávio? Uma síndrome. Parece que assusta, né? Como se as casas de cultura, os espaços de saber, fossem algo só privilégio de uma certa casta. E não, nós precisamos, de maneira intensa, através de políticas públicas, promover mais e mais o convívio das novas gerações, de novos pensadores, principalmente ligando cultura e educação, levando alunos e alunas das escolas públicas e privadas da região a conhecerem, por exemplo, a Casa de Cultura de Santos, das Culturas de Santos, a Pinacoteca Benedito Calixto. Por incrível que pareça, em São Paulo, pesquisas revelam o número de paulistanos que conhecem o MASP de cada 10 paulistanos, só 9 alunos e alunas das escolas da capital conhecem o MASP, por exemplo. Aqui na região, nós precisamos cada vez mais fazer conhecer, por exemplo, o belo Outeiro de Santa Catarina, ali onde está a Fundação Arquivo e Memória, que é parceira da Casa das Culturas. Eu sou o curador artístico da casa, mas quem administra a casa no sentido de gestão do dia a dia é a Fundação Arquivo e Memória, agora dirigida pelo meu confrade de Academia Santista de Letras, o Leonardo Delfino, não é? Que já veio aqui e que eu dei aula para ele quando ele estava com 14 anos. Que é um menino maravilhoso. Que é um jovem que está em todas. Sim. Tem o mesmo entusiasmo sim, que sim. eu vivencio, não é? Sim. E agora está dirigindo brilhantemente a Fundação Arquivo e Memória. Aliás, ele é um fazedor, que nem você. É um gestor nato. Fazedor. Exato. Como é que é isso, Flávio? Você já está dizendo aí, e a gente fica assim, a gente sempre imagina o escritor, aquele trancadinho lá na casa dele, escrevendo. A sua torre de marfim. Beleza. Essa sua abordagem, Rosilma, e aliás, você é uma parceira natural da Academia Santista de Letras,
que está no Momento Pujante, dirigido pela Thaís Assunção Cury, que já esteve há pouco tempo aqui, no momento de expressão exatamente desse seu raciocínio. O escritor como um agente social, um agente transformador. Sim. Nós não podemos esquecer que o século XX teve escritores que foram verdadeiros arquitetos de políticas públicas, principalmente na cultura. O Mário de Andrade eu considero o pai da pátria. O Mário de Andrade foi o primeiro secretário de Cultura da capital de São Paulo. O Mário de Andrade, que nos deu, só para citar uma obra-prima, Macunaíma, foi o criador de uma ideia hoje tão felizmente mais difundida dos ônibus bibliotecas, ou seja, das bibliotecas volantes. O Mário de Andrade, secretário de Cultura do prefeito Fábio Prado, na década de 30, Rosilma, foi o criador da ideia dos parques infantis, da puericultura. O Mário de Andrade foi musicólogo, ele fez um tour pelo Brasil inteiro, principalmente na Amazônia e no Nordeste, captando toda a nossa riqueza musical e folclórica em gravação. Nós não podemos esquecer, por exemplo, do mestre Darcy Ribeiro, um escritor revolucionário em antropologia, em sociologia, mas que foi o criador da Universidade de Brasília, foi secretário de Cultura do Rio de Janeiro, foi o criador daquela maravilha que é o sambódromo. O Brasil hoje tem sambódromos em todas as grandes cidades e capitais, graças à ideia do arquiteto cultural Darcy Ribeiro. Embaixo do sambódromo, durante as épocas não carnavalescas, nós temos as escolas, os CIEPs. Então eu estou dando exemplo aqui de escritores que eram agitadores culturais. Sim. E como diz o meu querido amigo, o prefeito Rogério Santos, na Casa das Culturas eu fui o engenheiro na concepção e tenho sido o arquiteto na gestão, com atividades multimídias numa região, Rosilma... E eu noto que há muita adesão, isso que é importante. Numa região vulnerável e com carência cultural, e que é uma região que agora está sendo privilegiada no governo, na gestão do Rogério, com a revitalização do mercado. O mercado vai ganhar uma escola técnica federal, com o túnel que nós vamos ter ali próximo, a saída para o Guarujá, com a abertura da Rua 7 de Setembro, ligando a perimetral. Na Rua 7 de Setembro, ao lado da Casa das Culturas, a Casa das Culturas que fica na Rua 7 de Setembro 49, nós temos a escola, o Colégio Santista, que hoje é uma escola municipal. Não é? Uma das escolas municipais mais exuberantes em vivência. Nós temos o Colégio Avelino, nós temos ali o Polo Tecnológico. Então, durante a semana, a Casa das Culturas tem o fluxo constante de alunos que frequentam a casa, os 2 pisos, o quintal, aquele bosque incrustado numa região que vai ter o VLT a partir de agosto, ali cortando o centro da cidade, e a proximidade do Paquetá, do Mercado, da Vila Nova, da Vila Matias, que precisava de algo nesse sentido, de uma contrapartida, como nós temos a Pinacoteca na praia, sem concorrência, porque a Pinacoteca Benedito Calixto é nossa co-irmã, em parceria até de troca de programação, um espaço também que agregasse valor humano através da arte. A arte, como você bem sabe, é transformadora. A arte é revolucionária. Como diz a grande mestra shakespeariana, a professora Bárbara Eliodora, a leitura é a malhação do cérebro. Nós também temos na casa a pretensão de uma biblioteca. Na casa nós vamos sediar, através do ímpeto dos 2 coordenadores do movimento José Bonifácio,
Santos é a terra, não é por nada, de um dos maiores estadistas da Sim. América Latina, José Bonifácio de Andrade Silva, que tem uma estátua no Central Park. E aqui em Santos nós temos um movimento em defesa do José Bonifácio, o doutor José Geraldo Barbosa e o doutor Arlindo Salgueiro, e através da Secretaria de Turismo do Papa, não é? Do Tiago Papa, nós vamos ganhar na Casa das Culturas 2 salas que vão guardar acervos referentes ao Patriarca da Independência. E mais uma novidade para a região, em primeira mão, aqui no seu programa, prestigiado, a Cadeia Velha, que é um equipamento da Secretaria de Cultura do Estado, cedia a Fábrica 4.0. E a Fábrica 4.0, a Cadeia Velha, vai entrar em reforma. E, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, nós vamos, durante cerca de 1 ano e meio, 2 anos, abrigar as atividades já da nossa curadoria na Casa das Culturas, ao lado dos cursos, das oficinas, e vamos ganhar uma biblioteca que estava sediada na cadeia, que vai entrar numa reforma, não é? Isso foi uma ligação feita em primeira instância, que me foi passada pela entusiasmada também vice-prefeita e secretária Audrey Cleis. Então, a Casa das Culturas tem tudo, e já está sendo, para ser um polo, né, um hub de inovação, de criação, de espetáculos, mas principalmente de pensamento, para jovens pensadores que pensem o mundo a partir daquele casarão que por si só já é arquitetonicamente uma atração. Verdade. Quem entra Isso naquele mesmo. casarão se encanta, são 25 cômodos, um bosque, um chafariz, nós temos um toldo que é o nosso teatro ao ar livre, não é? Nós temos também uma parceria com um movimento fantástico em Santos, da Secretaria de Cultura, o Leia Santos, não é? Uma vez por mês, distribuição de livros. É esse que é da Eunice Tomé, não? Não, esse o Leia Santos é um programa de distribuição de livros. Ah, tá. A Eunice Tomé Ela tem e o quarteto já se apresentou. Mania de ler, é isso? Mania de ler 3 vezes na Casa das Culturas. Beleza. Olha, que pena. Você tem que voltar muito Mas mais já? vezes. Olá! E nem fizemos intervalo. E eu tenho alguns livros meus aqui, só para citar, uma biografia do maestro Gilberto Mendes. Beleza. Um livro que me coloca entre uma seleção de melhores contistas do começo do século XX no Brasil. Parabéns. A Geração 00, os escritores que surgiram na virada do século, 2000. E um livro com o apoio da Unisanta, da Universidade de Santa Cecília, grande colaboradora da Casa das Culturas, Fundação Arquivo e Memória, Academia Paulista de Letras e Academia Santista de Letras, Rosilma. Vicente de Carvalho, Que, aliás, é sua cadeira, não é isso? Depois de 60 anos sua sem cadeira ser na editado, Academia Santista de Letras. Minha cadeira, meu mestre, meu Sim. guia espiritual. Eu fui amigo Maravilha. do filho caçula, do Vicente Carvalho. Então, a reedição das obras do Vicente Carvalho redescoberto. Esse é o meu 23º livro. Parabéns. Eu me sinto assim emocionadíssima de eu trazer muito feliz você de ter vindo aqui a aqui. primeira vez. Jovens Pensadores, esse título nasceu porque todo mundo imita todo mundo e nós estamos caminhando assim para a mediocridade, para empobrecimento, que você começou esse programa falando isso. Processo de idiotização. Pensador Perigosíssimo. é aquele que cria pensamento próprio. Por isso que eu dei esse nome. Esse programa tem 12 anos. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa na televisão que seja diferente de tudo que está aí. São os jovens pensadores. Eu sempre falo, os jovens não é aquele jovem de idade. É aquele que tem ainda muito para compartilhar e muito para aprender. Esse é o jovem. Obrigada pela tua presença. Agradeço sinceramente. E espero que você tenham gostado do programa de hoje. Eu amei, aprendi muito. Olha, eu falo pra caramba, eu nem falei hoje, hein? Pra não perder nada.
E espero estar com você novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise quinta-feira às 20h30. Lembrando que pomos tudo no nosso canal do YouTube Jovens Pensadores. Lá estão todos os programas que já foram ao ar nesses 12 anos, fizemos agora em maio, de programação, para você assistir, divulgar, rever quando quiser. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que aí você sempre vai saber quando tiver vídeo novo. Até o próximo programa, se Deus quiser.